Olá! Hoje eu venho aqui trazer mais uma dica da literatura brasileira. É uma novela de Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Aqui nós temos uma pequena amostra de Jorge Amado, então uma pequena história para a gente ler naqueles intervalos que a gente tem durante o dia ou mesmo em uma tarde. É uma história bem curtinha e vai divertir bastante vocês. Aqui então Jorge Amado ele se baseou em uma história que realmente aconteceu com um homem não um baiano, mas um cearense, e aí ele enfeita também com vários outros detalhes para deixar a história ainda mais engraçada. Estamos falando um pouquinho sobre essa novela. Aqui nós temos então a história de Joaquim, um funcionário público do estado da Bahia, um funcionário que fazia tudo certo, que cumpria suas obrigações e que era também um homem de família exemplar. Acontece que dentro da sua família, ele era um personagem bastante coadjuvante. A sua esposa é que decidia tudo. Ela era bastante autoritária. E ele apenas então cumpria sua obrigação de marido que mantinha essa família, mas que não decidia nada. Quando ele se aposenta, ele se rebela então diante dessas convenções sociais e resolve deixar tudo. Ele deixa então a sua família, sua esposa, sua filha e vai viver então uma vida totalmente desregrada. E a partir então ele tem um novo círculo de amizade. Entre marinheiros, vagabundos e prostitutas, ele vive então durante 10 anos. Acontece então que ele morre no seu quartinho que ele alugava e a sua família fica sabendo. A sua família que estava envergonhada dessa situação, né, porque Quincas, que antes era o Joaquim, ele era conhecido como um dos maiores vagabundos de Salvador. E aí eles querem então, pelo menos na sua morte, dar para ele então um velório decente. Então eles resolvem comprar roupas e comprar as coisas que precisam então para o velório e pelo menos manter as aparências sociais. A sua filha então durante a tarde está velando então o corpo do pai e começa a refletir sobre aquela situação. E aí ela se dá conta que ela tem poucas lembranças do seu pai, porque quem decidia tudo, quem definia tudo dentro da família era sua mãe. O seu pai não tinha voz para nada. E aí depois começam a chegar então os amigos do Quincas Berro d'Água. E durante a noite, então, eles que já estão um pouco bêbados, eles se oferecem então para ficar velando o corpo do Quincas e no outro dia então acontecerá o enterro. Então, os irmãos do Quincas que estão lá, eles confiam então nesses novos amigos do Quincas e deixam então o corpo lá com os amigos. Ao invés de eles ficarem velando o corpo, eles resolvem sair então com Quincas pela cidade afora e frequentar aqueles mesmos lugares que eles frequentavam durante a vida que eles levaram juntos. E aí acontecem várias coisas engraçadas durante essas horas, durante a madrugada. Então, essa história, assim como outras histórias de Jorge Amado, também já foi adaptada para o cinema e é bastante conhecida. Então, fica aqui mais uma dica de leitura, Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Até a próxima, pessoal!